um Fiat Uno zero hoje? Uns 41 mil reais. Uns 46? 35, Tá, em 94, quando começou o real, quanto que tava um Uno? uns 10. Uns 15? 18. Eu já vou te falar, mas enquanto isso, eu sou o Alex Bork da B Consultoria e hoje nós vamos ver por que inflação não vale nada. Então, vamos começar pela questão mais fácil. O que é inflação? Conforme o tempo vai passando, o preço das coisas vai subindo ou descendo. Normalmente sobe. E isso é inflação monetária. A taxa de inflação é meramente o quanto sobe ou desce o preço médio de produtos e serviços selecionados. Se você pensar quando você era criança, o quanto custava um chiclete ou uma bala ou uma refeição, era muito menos do que hoje. Por quê? Porque conforme o tempo vai passando, o preço das coisas vai subindo. Isso é a forma mais simples e mais direta de enxergar inflação. Como que é medida a inflação? A inflação é selecionado alguns produtos e serviços específicos comuns da maioria da população e vê-se o quanto variou o preço dessas coisas, tirando uma média. Essa cesta de produtos e serviços, e eu coloco aspas porque literalmente esse é o termo dado, inclui coisas desde vestimenta, alimentação, comunicação, educação, habitação e assim por diante. Agora, a inflação monetária que teve dentro de uma microescala é muito diferente do que essa média calculada no universo. Tanto que a gente sabe que os preços das coisas na cidade de São Paulo ou no interior da Bahia variam diferentemente. Não só as coisas são mais caras aqui ou lá, são mais baratas aqui ou lá. Elas mudam de preço desproporcionalmente. Então o custo de vida para alguém na classe A morando no interior da Bahia é diferente do que o custo de vida para alguém morando na classe C na cidade de São Paulo. Não só isso, o quanto vai mudar esse custo se a pessoa continuar ganhando a mesma coisa vai ser diferente. A gente vai conseguir comprar menos coisa porque a inflação existe, ela cresce, mas o quanto menos vai conseguir comprar também anda junto. Então, digamos que você tem 2 filhos que vão para a escola. Se você tiver 2 filhos que vão para a escola, o custo de educação, especialmente se vai para uma escola privada, é grande. Uma parte importante da renda familiar é direcionada para isso. Se a escola, de um ano para o outro, resolver subir 20% de preço, a inflação que você especificamente teve com os seus 2 filhos numa escola privada não é o mesmo do que alguém com 20 anos de idade que ainda não tem filhos. Alguém de 60 anos de idade que os filhos já não moram mais em casa e já não tem esse custo agregado. Aí as despesas são direcionadas para outras áreas. E a inflação monetária que teve nisso não foi igual. Inflação é um termo genérico para ver quanto rápido as coisas estão subindo de preço na média do país. Mas eles não são uma referência de quanto você deveria ganhar mais de um ano para o outro para custar exatamente igual, ou você conseguir consumir exatamente igual o que você consumia no ano passado. Considera um pouco e faz as contas de o que foi a inflação monetária para você. E aí você vai conseguir ver o quanto a mais ou a menos você está conseguindo adquirir de bens e de serviços de um ano para o próximo. Outras influências que acontecem à sua inflação pessoal é, tudo bem, seu carro sempre deprecia de valor, mas não é todo ano que você compra um carro, não é todo ano que você tem um dispêndio monetário específico direcionado a isso. A gente sempre tenta colocar investimentos seguros, tanto no lado de pessoas físicas quanto no lado de empresas, mas esses investimentos eles tendem a ter que ser, no mínimo, proporcional ao crescimento do valor das coisas. Se não tiver isso, o que você tem guardado cada vez vale menos e o investimento que você tem pode ainda assim crescer, mas ser insuficiente e você ter um poder aquisitivo menor. Durante a década de 80, o Brasil sofreu uma tremenda de uma hiperinflação que chegava até 80% ao mês em certos casos. Não dava para guardar dinheiro para comprar alguma coisa.
E daí o giro da moeda era muito maior. Isso era vantajoso para o Brasil? Provavelmente não. Hiperinflação, como diz o nome, é hiper, é tão exagerado, é tão maior do que o que poderia ou deveria ser, que deixa não só todo mundo confuso, mas todo mundo inapto. Tem quem saía ganhando com isso? Claro. Quem produzia arroz, que é um bem não perecível, provavelmente a galera estava estocando arroz. E isso pode ter sido útil. Quem estava vendendo itens de grande valor, por exemplo, carros, que precisa se guardar montantes e acumular para fazer isso, estava sofrendo. Tanto que a mera ideia de consórcio foi inventada no Brasil para isso. Tá, vamos entender isso na perspectiva. O quanto custava uma coisa em 1994, 26 anos atrás, quando começou o real. Em 94 você podia comprar um Uno zero por R$ 7.400. 42. 35, eu acho. Hoje em dia um Uno zero está entre 51 e 60, custa R$55 mil um Uno zero. Em 94, quando começou o real, quanto que estava um Uno zero? 7. R$ 7.400. Se o preço das coisas então variam, mas elas variam diferente de uma pessoa para outra, para que vale uma taxa de inflação? Ela não é para você a mesma do que é para mim, e a média de nós dois não quer dizer nada.